dia a todos aqueles a quem ainda não tinha dito bom dia. Agradeço penhoradamente o cumprimento dos timings que tínhamos previsto para a interrupção do coffee break e para todos aqueles que entraram no momento após o início da sessão, na primeira parte desta sessão de formação, tivemos uma formação sobre gestão patrimonial e imobiliário, com o colega João Valadas, que agora mudou de posição e passou aqui para a minha direita, e neste segundo período vamos ter o Sr. Dr. Luís Carvalho, juiz coordenador do Juízo de Execução de Sintra, que nos vai falar sobre a penhora do penhão hereditário, penhora de publicidade e venda. Portanto, vou passar de imediato a palavra com o objetivo. A gestão deste segundo tempo será semelhante à primeira, de acordo com aquilo que tivermos no final do período previsto para a formação. Consoante o tempo disponível, abriremos a algumas questões. Sr. Doutor. Muito obrigado. Já está. Muito obrigado. Queria, antes de mais, muito rapidamente, agradecer o convite. É uma honra estar presentes aqui hoje e o efetivo prazer, até porque é a única forma, ou é das formas que agora encontro de voltar a ver caras que eu já conheço há alguns anos e com quem continuo a trabalhar, mas antes trabalhei com a possibilidade de nos encontrarmos no tribunal várias vezes. Eu penso que algumas das pessoas que estão aqui sabem do que é que eu estou a falar. Penso que nem Sintra talvez tenhamos batido o recorde de vendas semanais e isso tinha a vantagem, ou desvantagem para os senhores agentes de execução, que eu sei que perdiam muito tempo nessas diligências de venda, normalmente de manhãs ou tardes, tendencialmente de manhãs, e muitas vezes para chegar à conclusão de que não havia propostas, que era uma grande decepção, uma grande frustração para todos, mas esse período permitiu um contacto muito permanente e muito grande com os senhores agentes de execução e a possibilidade até, no fim dessas diligências, de irmos trocando algumas ideias. Foi-se perdendo esse contacto, as coisas estão mesmo assim, a evolução penso que foi para melhor, apesar de se ter perdido esse contacto. E esta acaba por ser também a forma de reencontrar os senhores agentes de execução com quem trabalhei e que eu sei que continuo a trabalhar, mas agora só no papel ou no eletrónico, e é sempre bom voltar. Também estou aqui com sinto também uma grande responsabilidade nestas circunstâncias, porque sei que tudo aquilo que eu disser pode ser depois escrutinado nos processos em que eu prefiro despacho, portanto não é muito conveniente que diga uma coisa aqui e depois escreva outra nos despachos. Eu faço sempre um esforço para que isso não aconteça, mas não quer dizer que não possa acontecer. Eu tenho uma pressão, o Dr. João Valadas pôs sobre mim uma pressão grande, porque foi muito organizado, expôs muito bem, expôs dentro do tempo que estava atribuído. Eu vou fazer um esforço para cumprir. Este tema é bastante técnico e por isso obriga-me a socorrer-me aqui das cábulas e o que poderá tornar a exposição um bocadinho mais pesada, mas eu vou fazer por esbater um bocadinho esse aspecto. As questões que pretendo aqui tratar e evitar que seja de forma muito exaustiva, mas para se perceber todas as questões relacionadas com a penhora do penhão hereditário e com a venda também, embora nessa parte, confesso, tenho mais a aprender do que a transmitir conhecimento, a matéria da venda e os trâmites da venda e as questões práticas que se colocam nessa fase. Portanto, provavelmente eu terei questões a colocar mais do que a expor. Vou começar pela penhora do penhão hereditário ao objeto, da concretização da penhora, notificação, registro da penhora, disposição, oneração do penhão hereditário e inoponibilidade, à execução, ao exequente, da penhora de parte cota ao penhão em bem diviso, móvel ou imóvel, sujeito a registro, e da venda do penhão hereditário, da decisão, das modalidades, da publicidade e ainda do direito de preferência.
Quanto à penhora do cunhão hereditário, acerca da penhora em caso de comunhão ou com propriedade, prescreve o artigo 743, número 1 do Código de Processo Civil, que, sem prejuízo do disposto no número 4 do artigo 781, na execução movida apenas contra algum ou alguns dos contitulares de património autónomo ou bem diviso, não podem ser penhorados os bens compreendidos no património comum ou uma fração de qualquer deles, nem uma parte especificada do bem diviso. Por sua vez, estipulando acerca da penhora do direito a bens indivíduos e de cotas em sociedades, refere o artigo 781, número 1 e 2, que se a penhora tiver por objeto penhão em património autónomo ou direito a bem indivíduo não sujeito a registro, a diligência consiste unicamente na notificação do facto ao administrador dos bens, se o houver, e aos contitulares com expressa advertência de que o direito executado fica à ordem do agente de execução desde a data da primeira notificação efetuada. É lícito aos notificados fazer as declarações que entendam quanto ao direito executado e ao modo de tornar efetivo, podendo ainda os contitulares dizer se pretendem que a venda tenha por objeto todo o património ou a totalidade do bem. Essas são as duas normas do Código de Processo Civil que delimitam e que, a penhora do penhão hereditário. Para melhor compreender, temos que olhar as normas do Código Civil sobre a sucessão e, relativamente às regras da sucessão, esta abre-se no momento da morte do seu autor, sendo então chamados à titularidade das relações jurídicas do falecido aqueles que gozam de prioridade na hierarquia dos sucessíveis, desde que tenham a necessária capacidade. Artigos 2031 e 2032 do Código Civil. Pelo ato de aceitação da herança, adquire-se o domínio e posse dos bens, independentemente da sua apreensão material, retroagindo-se os efeitos daquela ao momento da abertura da sucessão. Todavia, só com a partilha, cada um dos herdeiros é considerado, desde a abertura da herança, sucessor único dos bens que lhe foram atribuídos, sem prejuízo do disposto quanto a frutos. Artigo 2119 do mesmo diploma. Verifica-se assim que a herança ilíquida e indivisa constitui um património autónomo, sendo que com o ato de aceitação os herdeiros apenas assumem uma cota ideal e abstrata de todo o hereditário, pois só com a partilha, ainda que com efeitos retroativos à abertura da herança, a cada um dos herdeiros fica a conhecer e obtém a qualidade de sucessor dos concretos bens que lhe foram atribuídos. Ou seja, aceita a herança como universalidade de direito que é, o património hereditário, apesar de devidamente titulado, continua indiviso até ser feita a partilha, pelo que até à realização desta, cada um dos herdeiros apenas tem na sua esfera jurídica individual, no seu património próprio, o direito a uma cota ou fração ideal do conjunto, e não o direito a uma parte específica ou concretizada dos bens que constituem o acervo hereditário. Portanto, em conclusão, conjugando estas normas de Código Civil com as normas há pouco citadas, concluímos, por um lado, que a lei obsta a que se proceda à penhora de uma parte especificada de bem diviso, como é o caso da herança, conforme decorre dos transcritos artigos 743, número 1 e 781, número 1 e 2 do Código de Processo Civil, o que eu designei por limitação negativa, e os mesmos artigos acabam por definir o âmbito da penhora de penhão hereditário. Ou seja, admite a penhora do direito a uma herança por partilhar, o que é equivalente à penhora de um penhão hereditário, ou seja, admite-se a penhora do direito que a esses bens, ainda não determinados nem concretizados, estiveram executado. Ou seja, nunca poderá haver, no caso da penhora de penhão hereditário, a penhora de um bem concreto, e isso parece mais ou menos pacífico, quer na prática, quer na jurisprudência. De qualquer maneira, esta conclusão também podemos chegar por outra via, não só por estas normas. Portanto, a impossibilidade da penhora de um bem concreto que faça parte do acervo hereditário, também poderíamos chegar à conclusão da impossibilidade dessa penhora por via do artigo 735, número 1, que diz que estão sujeitos à execução todos os bens do devedor suscetíveis de penhora a que, nos termos da lei substantiva, respondem pela dívida exequenda, acrescentando o número 2 do mesmo normativo, que nos casos especialmente previstos na lei, podem ser penhorados bens de terceiro, desde que a execução tenha sido movida contra ele. Segundo o professor Lebre de Freitas, os bens de terceiros só podem ser objeto de execução em dois casos: quando sobre eles incida direito real constituído para garantia do crédito exequendo, que é talvez o caso mais comum, ou quando tenha sido julgada procedente de impugnação pauliana de que resulte para o terceiro a obrigação de restituição dos bens ao credor. Quando o Código de Processo Civil limita a penhora de bens de terceiros, ou prevê excepcionalmente a penhora de bens de terceiros, é para casos que estão tipificados na lei. Ora,
imaginando o caso de uma penhora de um imóvel que faz parte de um acervo hereditário, necessariamente estaremos perante uma penhora de um bem de terceiro. Porque é um bem que faz parte da herança e os titulares do direito são todos os herdeiros. E, portanto, também, até por essa razão, até se poderia começar por aí, pelo disposto no artigo 735, só o disposto no artigo 735 já nos dizia que não podíamos penhorar um bem concreto da herança. Mas, obviamente, conjugando isso com todas as normas relacionadas com a sucessão, chegamos também a essa conclusão. Quanto à concretização da penhora. O artigo 781 estabelece as especialidades do procedimento da penhora que tenha por objeto uma parte, cota ou quinhão em bens indivíduos não sujeitos a registro em património autónomo. Já há pouco foi citado o artigo. E, de acordo com o número 1 do artigo 781, a penhora efetiva-se unicamente por notificação do agente de execução aos contitulares. Pronto, e aqui, não só aos herdeiros, se não for um caso de herança, pode ser ao comproprietário, ao cônjuge e ao co-herdeiro, que é aquilo que nos interessa aqui. E ao administrador dos bens, caso exista. A notificação dos contitulares deve ser pessoal, tal como é pacificamente aceito, seguindo, por conseguinte, as regras da citação. Assim, a falta de notificação dos co-herdeiros na penhora de um direito e a ação à respectiva herança equipara-se à falta de citação que tem de ser arguída quando os co-herdeiros intervierem na ação, só apenas se considerar a nulidade respectiva sanada. A penhora de quinhão hereditário realiza-se através da notificação desse facto a todos os herdeiros, onde se terá de incluir o próprio executado. Assim se entendeu no Acordo da Relação do Porto 29/1/2015 e foi uma questão também apreciada no Acordo da Relação do Porto de 11/7/2018. Depois, no final, aparecerá a relação de todos os acordos que eu for aqui referindo. Houve um acordo da Relação do Porto, muito recente, de 11/7/2018, que conheceu desta questão nesta perspectiva. O agente de execução procedeu à notificação dos co-herdeiros e não notificou o executado nessa qualidade. E veio a citar o executado para os termos da execução e só aí é que notificou do ato de penhora. Entre a notificação dos co-herdeiros e a citação do executado para os termos da execução, o executado cedeu a sua cota. E o que estava aqui em causa era saber se já estava ou não concretizada a penhora, para se perceber se essa alienação era ou não oponível à execução. E neste acórdão entendeu-se que não era oponível, porque quando o executado cedeu a cota, ainda não pelo menos o tribunal entendeu que ainda não estava concretizada a penhora, porque ele não foi notificado na qualidade de co-herdeiro. Talvez seja um pouco discutível, mas isto para também chamar a atenção para as consequências que têm, às vezes, omissões de determinados atos e, pelo menos, ficarem alertados, concordando-se mais ou menos com esta interpretação. O que é certo é que o exequente, neste caso concreto, ficou, pelo menos no que respeita a este direito, ficou desprovido da garantia e o direito foi alienado e não foi considerado inoponível à execução, porque se entendeu que a alienação foi anterior à concretização do ato de penhora. A penhora tem-se por realizada desde a data da primeira notificação, segundo o número 1 da parte final do artigo 781, procurando-se assegurar a produção dos efeitos da penhora tão cedo quanto possível. Confesso que tenho algumas dificuldades em interpretar esta desde a data da primeira notificação. Mas é da notificação do primeiro contitular. Isso até me faria algum sentido, porque provavelmente os senhores agentes de execução terão essa dificuldade de conseguir notificar, num espaço relativamente curto, todos os contitulares, todos os co-herdeiros, nomeadamente o executado. Se notificando um co-herdeiro não se considerar concretizada a penhora, corre-se o risco de, no entretanto, até se conseguir notificar todos os interessados, se alienar com sucesso o bem, o direito, e ficar o exequente desprovido dessa garantia. Eu penso que se pode ler
pelo menos é o que me faz sentido ler-se esta passagem do artigo 781 a interpretar-se no sentido que, fazendo uma das notificações que pode considerar-se concretizada à penhora, estamos impedidos de avançar para a fase da venda enquanto não estiverem todos os interessados notificados, uma vez que, nos termos do 781, número 2, todos os notificados, todos os interessados ou os co-herdeiros, podem fazer as declarações que acharem por bem quanto ao direito executado, nomeadamente poderão contestar a existência do direito executado e, em geral, a existência e características da situação de indivisão, em termos semelhantes aos do terceiro devedor na penhora de créditos. Também por esta razão, e que vai ao encontro daquilo que já disse anteriormente, esta notificação tem de ser pessoal e segue as regras da citação para os contitulares em geral, mas no caso dos co-herdeiros até há também esta remissão expressa para as normas do artigo 773, número 1 a 4, e o número 1 diz que a penhora de créditos consiste na notificação ao devedor, feita com as formalidades da citação pessoal e sujeita ao regime desta, de que o crédito fica à ordem do agente de execução. Mas isso também parece mais ou menos pacífico que a notificação dos co-herdeiros tem de ser pessoal e segue as regras da citação, podendo inclusive chegar-se à fase da citação edital do co-herdeiro. Quanto ao registro da penhora, isto também é um tema um pouco controverso, na prática também tem havido aí enfim, a prática não é muito uniforme, mas olhando daquilo que resulta da natureza do direito, e uma vez que, penhorando o direito, não podemos penhorar bens concretos, a regra é de que não há lugar ao registro da penhora do penhor hereditário. Penso que ali a citação do Acordo de Relação de Lisboa de 21 de 4 de 2005, não é restável a penhora no direito a penhor hereditário em que a respectiva herança compreenda vários imóveis. Bom, obviamente que esta situação surge, ou pode surgir quando fazem parte do acervo hereditário bens imóveis e por isso poderá haver essa tentação de registar e parece-me que não há lugar ao registro. Por regra. Porém, na jurisprudência já se defendeu que, constatada a situação em que há um único interessado, a penhora se converte automaticamente na penhora dos bens com que foi formado o penhor hereditário. E, a esse propósito, pronunciou-se o Acordo da Relação do Porto de 2 de março de 2000, relatado pelo Sr. Desembargador Coelho da Rocha, assim sumariado. A penhora do direito a uma herança indivisa não está sujeita a registro nem pode ser registada, por se tratar de direito a uma parte indeterminada de bens, desconhecendo-se aqueles que virão a constituir a cota do executado. Mas se o executado está habilitado como filho único das heranças de seus pais, a penhora do direito à herança converte-se automaticamente na penhora dos bens com que foi formado o penhor hereditário, impondo-se o registro da penhora sobre os bens imóveis que a compõem. A partir dessa altura, se o executado alienar ou onerar imóveis dessa herança e o adquirente ou credor registar a aquisição da propriedade ou hipoteca, estes factos prevalecem sobre a penhora anterior não registada, por aplicabilidade da cláusula de proteção dos registros previamente efetuados nos termos do artigo 819 do Código Civil. O Supremo Tribunal de Justiça, em acordo de 29 de 5 de 2012, também se pronunciou no sentido, no caso da herança deferida a interessado único, não há lugar à partilha, e estando determinados os bens imóveis que se irão integrar no património do executado após aceitação, já registados em comum e sem determinação de parte ou opinião a favor do executado, e de sua mãe falecida à data da execução, o exequente deve proceder ao registro da penhora que pretende limitado ao direito do executado sobre a parte de sua mãe nesses bens, a fim de, beneficiando a prioridade do registro, não lhe ser oposta com sucesso a sua aquisição por comprador de boa-fé. De qualquer maneira, independentemente do registro ou não da penhora, são ineficazes em relação ao exequente os atos de oneração ou disposição do direito penhorado, designadamente a partilha. Depois, se assim não fosse, o exequente poderia ser prejudicado por partilha que atribuísse ao executado bens de fácil ocultação ou dissipação ou de valor inferior ao direito penhorado. Por essa razão, se entendeu no Acordo de Relação do Porto, de 29 de 1 de 2015, tratado por José Amaral, que o exercício e efetivação pelo herdeiro do seu direito e ação à herança indivisa, promovendo a respectiva partilha e obtendo nesta o preenchimento da sua cota ideal,
mediante a atribuição do direito real sobre bens daquela, ainda que em compropriedade, é um ato de disposição ou, pelo menos, de modificação que contende com os direitos dos credores no processo executivo, a ordem do qual aquele se encontrava penhorado, na altura, nos termos do artigo 862, na versão anterior. Não é? Por isso, tendo tal partilha sido acordada e realizada à revelia daquele processo e do exequente, por todos os coerdeiros, já depois notificados da penhora e advertidos dos seus efeitos, ela é ineficaz em relação àqueles, por força do artigo 819 do Código Civil. Também por isso não há conversão automática da penhora daquele primitivo direito no da penhora dos bens que ao executado herdeiro hajam sido atribuídos em que sucedeu e de que se tornou titular. Em consequência, a execução pode e deve prosseguir como se a partilha não tivesse havido sobre o direito penhorado, ato este não sujeito a registro predial. No mesmo sentido, Acordo de Relação de Lisboa, de 21/4/2005, relatado por Moreira Camilo, não é restável a penhora de um direito a quinhão hereditário em que a respectiva herança compreenda vários imóveis, a partilha de uma herança em que um dos quinhões está penhorado é ineficaz em relação ao respectivo exequente, não se transferindo, em regra, a penhora para os bens atribuídos na partilha ao executado penhorado. Num outro sentido, no Acordo de Relação do Porto, 19/11/2001, diz que a penhora sobre o direito a bens indivíduos só pode e deve ser restada quando a indivisão respeita um único bem sobre o qual sejam restáveis direitos. Daí que entre a penhora restada e o ato de alienação de um quinhão de uma herança de que faz parte apenas o imóvel, tem prioridade o que primeiro for restado. Ou seja, aqui onera o exequente com a obrigatoriedade de registar a penhora sob pena de perder a garantia por registro de aquisição anterior a essa mesma penhora. Uma situação distinta é a da penhora de parte cota ou quinhão em bem diviso, móvel ou imóvel sujeito a registro. Vou só fazer um pequeno apontamento sobre esta questão, porque têm-me surgido algumas reclamações de atos dos senhores agentes de execução, baralhando aqui estes dois institutos. Ou seja, as penhoras estão bem feitas, porque a penhora, num caso, concretiza-se com a notificação, é o caso exato que nos traz aqui hoje. Já a penhora de parte cota ou quinhão em bem diviso, móvel ou imóvel sujeito a registro, concretiza-se com o registro e não com a notificação. Então, as penhoras estão bem feitas, mas vêm muitas vezes os executados reagir, confundindo estes dois regimes, e por isso é que faço alusão aqui a esta situação, uma vez que, neste caso, segundo o sistema, a penhora faz segundo o sistema do artigo 755 do Código de Processo Civil, aplicável aos móveis sujeitos a registro, e ao caso da penhora de direitos, por força do artigo 783, realizada a penhora por meio do registro, serão notificados tanto administradores e contitulares ou a comunicação do registro, como impõe o artigo 753, número 2. Essa notificação, diferentemente do que sucede com a penhora de quinhão hereditário, já não integra os atos constitutivos da penhora, ao contrário da notificação prevista no artigo 781. Neste sentido, entendo o professor Leves de Freitas, Amandio Ferreira, nas obras que estão licitadas. Todavia, não pode deixar de ser feita a notificação, não para que esses terceiros possam confirmar a titularidade do bem, como sucederia se fosse um mero bem móvel não sujeito a registro, mas por razões diferentes. A notificação do administrador impõe-se para este conhecer ou pronunciar-se sobre quem fica como depositário, e a notificação dos contitulares permite, mesmo em sede de bens sujeitos a registro, o exercício da faculdade de autorizar que a venda tenha por objeto todo o património ou a totalidade do bem, ao abrigo do artigo 781, número 2. Isto foi só uma pequena referência, porque, como disse, às vezes há alguma confusão entre o regime da efetiva concessão da penhora num caso e noutro. Quanto à decisão da venda, como sabemos, nos termos do disposto no artigo 812 do Código de Processo Civil, quando a lei não dispõe diversamente, a decisão sobre a venda cabe ao agente de execução, ouvidos o exequente, o executado e os credores com garantia sobre os bens a vender. A decisão de venda é assim da competência do agente de execução e é passível de reclamação para o juiz, cuja decisão é recorrível. Como vos disse, a parte da venda, confesso que é uma... E até da decisão da venda, até porque a competência é do agente de execução, as maiores dúvidas que eu tenho tem a ver com a dificuldade que, eventualmente, encontrem em fixar um valor
ao penhão hereditário. E o que é preciso? Saber que elementos é que tem que ter disponíveis para fixar esse valor. Por exemplo, conhecimento dos concretos bens que compõem o acervo hereditário, bem como a respectiva dos mesmos, bens móveis, imóveis, ações, obras de arte, etc. Também saber a proporção a que o executado tem direito na herança. E para a primeira questão, também ter acesso à relação de bens e ao número de herdeiros. Não sei como é que é na prática. Eu estive até a propósito da publicidade da venda de penhão hereditário, dar uma vista de olhos no Leilões, mas sinceramente aquilo era tudo muito... Eram direitos de valor muito diminuto. Eu estava à espera assim, de encontrar assim, uns direitos com um valor bastante elevado para perceber como é que tinham chegado. Mas pronto, não temos direito... Não sei se é muito comum a penhora de direito, a penhora de penhão hereditário, mas do que me apercebi da plataforma de Leilões, normalmente não lhes são atribuídos valores muito elevados, é porque se depreende que os bens que constituem herança também não têm valor elevado, e depois estamos a falar só de uma parte, de uma cota nesse valor. Mas pronto, provavelmente os senhores da edição depois no final poderão esclarecer melhor como é que fazem essa avaliação, porque se normalmente temos heranças com pouco valor, se imaginarmos uma herança composta por bens e direitos de valores na ordem dos milhões, como é que conseguem fazer a avaliação e como é que obtêm os elementos necessários para fazer essa avaliação do direito que caberá, pelo menos em abstrato, ao executado. Quanto às modalidades de venda, eu faço aqui uma referência aos artigos do Código Civil, o artigo 21.2124, estão ali, o 2126, diz que a alienação de herança ou de penhão hereditário está sujeita às disposições reguladoras do negócio jurídico que lhe der causa. Vou controlar aqui o tempo. Salvo situado nos artigos seguintes, sem prejuízo do disposto em lei especial, a alienação de herança ou de penhão hereditário é feita por escritura pública ou por documento particular autenticado, se existirem bens cuja alienação deve ser feita por uma dessas formas e, fora dos casos previstos no número anterior, a alienação deve constar de documento particular. Mas eu só vou fazer a ponte para as modalidades de venda previstas no Código de Processo Civil, da venda judicial. Eu penso que, sem prejuízo da disposição prevista para os casos de venda por noção particular, caso do acervo hereditário conste em bens imóveis, deverá optar-se pela venda mediante a abertura de proposta em carta fechada ou em eletrónica, embora preferencialmente por este último, e em caso de venda por noção particular, deverá fazer por escritura pública. Quanto à publicidade, como vos disse, quando dei uma vista de olhos, ou passei os olhos pela plataforma do leilão eletrónico, até para perceber mais ou menos como é que é feita essa publicidade, eu retirei 2 exemplos. E parece-me bastante descritiva a publicidade, identificando, além daquelas identificações que estão previstas na lei, que são obrigatórias, no caso, quais são os bens que compõem o acervo hereditário, qual é a cota que em abstrato pertence ao executado. Este é um destes exemplos. Eu espero não estar aqui a violar nenhuma lei de sigilo ou coisa parecida, mas como o site é público. Aqui também o direito à herança indivisa, também aqui feita a referência... eu perdi-me. Portanto, a herança é previsivelmente composta pelos seguintes bens imóveis. Calculou-se o valor do penhão hereditário do seguinte modo. Portanto, quando há bens imóveis é mais fácil. Não é? Digo eu, os senhores saberão melhor do que eu. Depois tenho aqui um outro exemplo que não faz parte aqui da apresentação, que retirei de uma página de Facebook. Mas era uma venda de produção particular. Portanto, é uma forma, penso eu, legítima, mas em que a descrição e a publicidade que é dada é muito idêntica àquela, provavelmente já terá passado pelo leilão eletrónico, frustrou-se, passou para a produção particular, e a forma de publicidade é muito, muito idêntica. A última questão que queria tratar
e que tem a ver aqui com a venda, e é importante até pelos efeitos que pode ter caso alguma coisa corra menos bem no exercício do direito de preferência ou na omissão de alguma notificação. E tem a ver com o seguinte: a venda executiva não é incompatível nem afasta o exercício dos direitos de preferência de terceiros na aquisição dos bens segurados. Decorre do artigo 422 que no processo executivo são reconhecidos os direitos legais de preferência, entre os quais, para o que nos interessa, o do herdeiro, em caso de venda de quinhão hereditário, e o direito convencional de preferência que seja dotado de eficácia real, pelo que não são reconhecidas as preferências meramente obrigacionais. Nos termos do artigo 2130 do Código Civil, sob a epígrafe de direito de preferência, quando seja vendido ou dado em cumprimento a estranhos um quinhão hereditário, os coherdeiros gozam do direito de preferência nos termos em que este direito assiste aos comproprietários. O prazo, porém, para o exercício do direito, havendo comunicação para a preferência, é de 2 meses. Bom, isto é não para a situação da venda judicial, que pelas suas especificidades fazem com que este prazo de 2 meses nunca se aplique. No âmbito da venda mediante proposta em carta fechada, dispõe o artigo 819, número 1 do Código de Processo Civil, que os titulares do direito de preferência, legal ou convencional com eficácia real, na alienação dos bens, são notificados no dia, da hora e do local aprazados para a abertura das propostas, a fim de poderem exercer o seu direito no próprio ato, se alguma proposta for aceite. Assim, nas vendas judiciais por propostas em carta fechada, o exercício do direito de preferência não tem que ser efetuado no prazo de 8 dias previsto no artigo 416, o qual é de 2 meses nos direitos de preferência dos contitulares de herança, nos termos do 2130, número 2, que acabámos de ver, mas sim no próprio ato de abertura das propostas, como resulta do disposto no artigo 819, número 1 do Código de Processo Civil. Portanto, esta é a interpretação que a jurisprudência tem feito da lei, e parece que a lei quase pode ser a interpretação literal, não há grandes dúvidas, que tem que ser naquele ato que o preferente tem que exercer o seu direito de preferência. A falta de notificação tem a mesma consequência que a falta de notificação ou aviso prévio na venda particular. Ou seja, a omissão da referida notificação, quer se trate de venda judicial, quer de venda por negociação particular, não acarreta qualquer nulidade, tendo apenas como consequência a de poder o preferente intentar, no prazo e nas condições previstas na lei substantiva, artigo 1410 do Código Civil, a competente ação de preferência. A frustração da notificação do preferente não preclude a possibilidade de o mesmo propor ação de preferência nos termos gerais. No caso de falta ou de frustração de notificação do preferente, o preferente tem o poder de, por via judicial, através da ação de preferência, haver para si a coisa alienada mediante o pagamento do preço da alienação. É o que dispõe o artigo 1410, número 1. E de acordo com o estabelecido no artigo 839, número 2 do Código de Processo Civil, quando posteriormente à venda for julgada procedente de qualquer ação de preferência, o preferente substituir-se-á ao comprador, pagando o preço e as despesas da compra. Ou seja, com recurso à ação de preferência, o preferente substitui-se ao adquirente e ocupa o seu lugar no negócio jurídico por este estabelecido. No que concerne ao exercício do direito de preferência, estabelece o número 1 do artigo 823, que, sendo aceita alguma proposta, são interpelados os titulares do direito de preferência presentes para que declarem se querem exercer o seu direito, apresentando-se a preferir mais de uma pessoa com igual direito à solicitação entre elas, sendo aceito o lance de maior valor. Aceita alguma proposta, o proponente ou preferente é notificado para, no prazo de 15 dias, depositar numa instituição de crédito à ordem do agente de execução ou, nos casos em que as diligências de execução são realizadas por oficial de justiça da Secretaria, a totalidade ou parte do preço que falta. O preferente que não tenha exercido o seu direito no ato de abertura e aceitação das propostas pode efetuar, no prazo de 5 dias, contados do termo do prazo do proponente ou preferente faltoso, o depósito do preço por este oferecido, independentemente da nova notificação, a ele se fazendo a adjudicação. Portanto, este é um segundo momento em que o preferente que não tenha exercido o seu direito pode ainda, caso o proponente ou outro preferente não tenha pago o preço, tem o prazo de 5 dias após esse termo, o termo desse prazo, para ele próprio ainda preferir. Segundo o número 2 do artigo 811 do Código de Processo Civil, o disposto dos artigos 819 e 823, atinentes à notificação dos preferentes e ao exercício do direito de preferência, aplica-se com as necessárias adaptações a todas as modalidades de venda. Quanto à oportunidade do exercício do direito. No caso do leilão eletrónico, havendo titulares do direito de preferência, conhecidos no processo, são estes notificados do resultado do leilão, dispondo do prazo de 8 dias para exercer tal direito. Artigo 416 do Código Civil.
Eu acho que isto não está escrito em lado nenhum. A lei não dispõe, a lei não fixa um prazo, com exceção da venda por propostas em carta fechada, em que o exercício do direito tem que ser, ou o direito tem que ser exercido no ato, quer no leilão eletrónico, quer na negociação particular, a lei não fixa nenhum prazo por exercício do direito de preferência. Eu tenho ideia que, na prática, os senhores agentes de execução concedem pelo menos este prazo dos 8 dias. Se eu estiver enganado, depois corrijam ou expliquem-me que prazo é que, se fixam algum prazo e que prazo é que fixam. Porque o professor Rui Pinto defende que, para a negociação particular, o preferente notificado do valor alcançado pelo senhor agente de execução tem que preferir imediatamente. Mas isso faz-me alguma confusão, essa interpretação. Ainda não tive a oportunidade de falar com o professor Rui Pinto sobre isto. Porque o que é isso do imediato? Porque se repararmos o Código de Processo Civil e o exercício dos direitos, de uma maneira geral, processuais ou não, dependem sempre de um prazo. Porque é a única forma segura de nós percebermos se o ato foi praticado, se foi oportunamente praticado, e parece-me que se, depois como digo, corrijam-me se não for assim, quando finda o leilão eletrónico e obtêm a proposta final e a notificam ao preferente para ele em algum prazo, seja ele qual for, mais que não sejam os 8 dias, já não vamos falar do prazo de 2 meses, porque aqui temos razões de celeridade e não há negociação propriamente para alcançar o preço na aquisição na venda judicial. Não vamos para o prazo dos 2 meses, mas pelo menos podemos lançar a mão, é um prazo indicativo, mas dos 8 dias do artigo 416. Faz sentido que esse prazo seja exercido no caso do eletrónico e no caso também da negociação particular. Mas depois já vemos qual é a prática. Portanto, o encarregado, o agente de execução deve notificar os titulares relativamente à negociação particular. O encarregado da venda deve notificar os titulares de preferências legais ou convencionais, quando já tiver a oferta do preço que entenda dever aceitar. E nos casos em que, isso também já deu lugar à aprovação de um acórdão, comunicado ao preferente o valor final, isso pode colocar-se a nível da negociação particular, no leilão eletrónico o leilão finda e, portanto, é o último valor, o valor mais elevado é aquele que é considerado. No caso da negociação particular, se for alcançado um valor nas diligências que o agente de execução promove e entende que não há, ao decurso do tempo, não há possibilidade de uma oferta maior e comunica esse último valor ao preferente que declara aceitar exercer ou que declara que pretende exercer o direito de preferência sobre esse valor, já não pode alterar o valor que foi notificado ao encarregado da venda. Perdão, ao preferente. Obviamente que isto parece mais ou menos lógico e óbvio, mas não é assim tão óbvio porque já provocou aqui uma situação de um acórdão até bastante recente da relação de Guimarães de 28 de 3 de 2019, portanto, que é exatamente esta situação, em que depois de ter notificado o preferente para exercer a preferência relativamente àquele valor concreto, veio a alterar o valor para um valor superior, porque entretanto surgiu, ainda no âmbito da negociação particular, um interessado a oferecer um valor superior. Eu penso que cumpri o tempo que me estava destinado. Fiz aqui um apanhado da jurisprudência, toda a jurisprudência que foi aqui referida ao longo do texto e, eventualmente, mais um outro acórdão, uns mais recentes, outros mais antigos, mas que serão, talvez, acabam por ser importantes sobre toda a matéria que foi aqui referida. Muito obrigado por me terem ouvido. Espero agora que me esclareçam as minhas dúvidas quanto à publicidade e à venda do Cunhão Hereditário. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, Doutor, pela sua exposição, que espero tenha aproveitado a todos e como ainda estamos em tempo, uma vez mais eu o abro à plateia e
e aos colegas a oportunidade de poderem colocar as questões ou dúvidas que tiverem ao Sr. Juiz. Vão ter que levantar o braço e fazer o sinal, porque este foco que eu tenho aqui... Tenho um foco aqui à frente. Muito bem. Bom dia. Portanto, isto é uma dúvida com um debate com algumas opiniões hereditárias. Do que eu depreendi, queria que me corrigisse, Sr. Doutor, quando os imóveis, quando há um penhão hereditário em que, portanto, a herança contempla mais do que um imóvel, às vezes 10, 20 imóveis, a questão é feita a notificação à cabeça de casal, notificação em forma de citação à cabeça de casal, são notificados todos os contitulares dessa herança. Posteriormente, nada sendo dito, eu tento de fazer a penhora na conservatória. Com muita dificuldade, em algumas situações. E pergunto muitas vezes, e tento ler, e há sempre dúvidas. Devo ou não devo fazer esta penhora destes bens imóveis, uma vez que a cabeça de casal está citada da penhora daquele penhor hereditário, em que a penhora fica à nossa ordem, deve ser feito, de facto, o registro da penhora de todos esses bens imóveis? Eu penso que não, sinceramente. Pensa? O senhor pensa que não? Eu diria que não. Sinceramente, acho que não. Não há lugar ao registro, porque o registro não pode... porque a penhora não incide sobre nenhum desses bens em concreto. A questão passa por aí. O registro vai ser feito o quinhão e o direito que aquele contitular tem. Porque, repare, porque na prática nenhum dos imóveis pode vir a ser adjudicado ou executado. Exatamente. Até pode ser adjudicado a outro herdeiro e o executado tem direito a tornas. Perfeitamente. E essas tornas são penhoráveis, obviamente, e acabam por estar já... É que partimos do princípio que o executado virá a ser titular do direito de propriedade sobre um desses bens e pode não vir a ser. Portanto, não vejo assim grande vantagem, nem sequer vejo vantagem prática no registro, ou então registro... Pois é que não há nada que possa ser objeto de registro aí. Os bens concretos não podem porque não são os bens que foram penhorados. Exato, exato. A cota parte, também não sabemos, não é? Também ainda não está dividido, portanto não sabemos. Pois, e depois, no fundo, aquilo vai ter que ser feito um trato sucessivo para chegarmos àquele canhão. Tem que ser feito um trato sucessivo, aquilo acaba por se gastar uma série de dinheiro, vai beneficiar todos os outros herdeiros, com um único objetivo, vender o quinhão daquele executado. Sim, mas é isso que se vende. Ou seja, quem vier a adquirir o quinhão não passa a ser herdeiro, mas passa a tomar o lugar de herdeiro e a participar na conferência de interessados que vier a ser. Pois é, porque estas conversas muitas vezes também passam com conservadores. Conservadores dizem que sim, conservadores dizem que não. Assim, se conseguirem restar e se nada for... Mas isso implica despesas também, por vezes muitas despesas. Pois. Eu tenho uma situação dessas em que, de facto, isto estava a fazer um clique. Uma outra situação que o senhor falou e eu fiquei com uma dúvida que foi, portanto, são notificados todos os herdeiros da penhora do penhão hereditário do executado. E o executado não é notificado, mas a cabeça de casal é notificada de que aquele quinhão vai penhorado e à ordem daquele processo.
quando o executado, que é titular daquele bem, o vende, ele já sabia que aquilo estava penhorado. Porque quando ele vai vender, ele tem que comunicar aos contitulares de que vai ser vendido e pode vir existir o direito de preferência, não é? Sim. Portanto, até pode ceder a um outro herdeiro, não é? Na verdade, à partida, isso pode acontecer exatamente para ludibriar, não é? Para evitar que o direito seja penhorado. Mas a partir do momento em que há uma notificação, eu penso que é eficaz, sem prejuízo depois de ter que notificar todos os contitulares. O que me parece é que não se pode esperar que se notifiquem todos os contitulares para se considerar a penhora efetiva realizada. Porque isso permitia, porque bastava notificar um contitular, e temos muitas vezes temos co-herdeiros que vivem no estrangeiro. Levantam-se muitas questões à volta disso. E o tempo que demora a notificação, ou a citação, porque se é a citação que ainda é mais exigente de todos os herdeiros, pode fazer com que, notificando um, sabe-se no seio da família e libertam, não é? Portanto, é que eu interpreto essa notificação bastante a citação de um deles. Pronto. Muito bem. Obrigada. E agora eu vou passar só ali a palavra ao colega Armando Oliveira, que tinha pedido de seguida. Muito obrigado. Cumprimentos à mesa, aos colegas presentes. Armando Oliveira, Comarca de Lisboa. Eu queria aqui fazer uma intervenção que não pretende, senão, transmitir um bocadinho da minha experiência e aquilo que eu pessoalmente acho nesta matéria. E depois, no final, tenho a minha dúvida para apresentar. E o que é que eu acho nesta matéria? Bom, para já, eu queria dizer o seguinte: eu vejo frequentemente, mais até nas execuções fiscais do que nas cíveis, mas nas cíveis também, uma coisa que é esta: a venda do quinhão hereditário no prédio tal. Ora, isto não existe. Não há, mas há vendas disto. Vendas e registros feitos. O quinhão hereditário que o executado tem no prédio tal. O executado não tem nenhum quinhão hereditário no prédio. O executado tem um quinhão hereditário que é composto, nomeadamente, pelos X imóveis e outros bens, e os livros lá de casa, e a roupa, e etc. E também pelo passivo, que aqui ninguém falou. Passivo esse que até pode tornar a herança insolvente. Bom, e dito isto, vamos à questão do registro. De facto, tanto quanto eu sei, o registro do direito e ação à herança, que eu, por acaso, costumo identificar como direito e ação à herança que o executado tem por óbito fulano tal, no qual se incluem, nomeadamente, os seguintes bens, que são aqueles que nós conhecemos. Mas muitas vezes nós não conhecemos sequer a relação de bens porque não foi instaurado processo de imposto de selo ou processo de imposto acessório. E, portanto, é uma mera previsão, porque aquilo que podemos ter é um prédio que descobrimos que está na matriz em nome do falecido e que nem tem registro predial. É um prédio não descrito. Quanto ao registro, eu julgo haver duas hipóteses. A primeira hipótese é aquela em que o prédio se mantém registado em nome do decujus. E não há dúvida nenhuma que nesses prédios eu não consigo averbar nenhum registro de que está penhorado um direito, porque aquilo que eu tenho penhorado é um direito. E então temos a outra hipótese, que são os imóveis, ou as cotas de sociedades, ou o que for, que está registado em comum e sem terminação de parte do direito. Ou seja, está registado o bem, está registada aquela sucessão. E aí eu consigo fazer um registro, que eu, pessoalmente, aconselho a favor da segurança jurídica, da publicidade dos atos e para que se saiba o que é que se passa. E então, como é que se registra? Registra-se por averbamento à inscrição de aquisição em comum e sem terminação de parte do direito. E averba-se o quê? Nós chamamos geralmente o registro da penhora. Não é o registro da penhora. Averba-se que aquele direito, para que fique publicitado, que aquele direito está penhorado. E, portanto, amanhã, quem quiser comprar aquele prédio sabe que há um dos herdeiros que tem o seu direito penhorado. Isto transmite uma grande segurança jurídica e permite que se saiba melhor, nunca se sabe bem, mas se saiba melhor o que é que se está a comprar. Depois temos a questão, isto agora para chegar à questão da venda. Quando nós publicitamos a venda, podemos fazer esta descrição exaustiva de qual é a cota ideal do falecido, quais os bens que se conhecem,
e que presumivelmente ainda integram a herança, porque às vezes há heranças que estão desfalcadas de uma série de bens que foram vendidos, cedidos, e portanto, e também o passivo se o conhecermos. Mas a verdade é que quem compra isto, quem pode conhecer isto, serão só os co-herdeiros, porque os outros, e nós próprios temos uma ideia do que pode ali estar, que pode ser completamente desfasada da realidade. Portanto, atribuir um valor base para a venda destes bens é sempre um tiro no escuro. Nós não sabemos se estamos a pecar por excesso, se por defeito. E depois temos aqui uma coisa que é, já cá do nosso lado, que é dramática, que é a nossa venda mediante, no site de leilões, precisa de fotografias dos bens. E às vezes nós nem sabemos onde eles estão, como ali aquele exemplo há bocado dizia, não se sabe onde é que está situado sequer. E, portanto, temos aqui um problema que é, se calhar, mais do nosso lado, que é de como é que se vai publicitar esta venda e como é que quem consulta o site de leilões consegue saber o que é que vai comprar. Gostava da sua opinião acerca disto. Obrigado. Pois bem, mas quando dei meus trabalhos na plataforma, foi exatamente por isso, porque deve ser difícil e às vezes quase impossível publicitar com rigor e chegar a um valor daquele quinhão com base nos poucos elementos que tem, ou nenhuns, e também não sei como é que se consegue depois ultrapassar em algumas situações essa questão. E o senhor colocou aqui uma questão interessante. Eu, por acaso, tinha aqui esse apontamento. O artigo 2128 do Código Civil fala na sucessão nos encargos. Portanto, o adquirente de herança ou de quem hereditário sucede nos encargos respectivos. Então, mas neste caso não é vendido livre de ónus e encargos? Mas depois fica numa posição, relativamente aos outros co-herdeiros, só fico bom e vocês assumem as dívidas. Também é um pouco estranho, não sei como é que isto depois na prática, como é que esta norma é ultrapassada, ainda que se vendam os direitos livres de ónus e encargos, mas depois na relação e na divisão dos bens, como é que é? Se o próprio ativo da herança não for suficiente para pagar o passivo, como o doutor dizem bem, algumas são insolventes. Também não sei muito bem como é que resolvem isto na prática. Talvez por isso não sei se tem algum sucesso na venda dos bens hereditários, a não ser aos co-herdeiros, pronto, aí faz sentido, porque a terceiros não sei se há grande interesse em adquirir estes direitos. Embora possamos estar a falar, às vezes, de heranças com património avultado. Não sei se essas, se calhar, pagam as dívidas e depois acaba por não se avançar para a venda, não sei. Muito bem. Muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra ao colega que está lá em cima. Peço desculpa, eu tenho aqui o Rui Simão, também me deu a palavra, mas como este foco não me deixa ver quem é que levantou o braço primeiro, eu vou passar ao colega. Bom dia. Sr. Doutor, eu vou fazer uma pequena precisão, não me leva a mal. Quando faz menção a um acórdão de 2005 e com o qual fundamenta a sua opinião de que o penhor hereditário não estaria sujeito a registro, esse acórdão cumpriria, na altura, o que estava em vigor. Ou seja, o Código de Registro Predial não previa a penhora do direito à herança indivisa. O atual Código de Registro Predial já o prevê. Portanto, o penhão está sujeito a registro. E como ouvi também o Sr. Armando Oliveira, e muito bem, a explicar como é que se procede essa penhora. Não conseguirão fazer a penhora se não tiverem o registro de aquisição com distribuição do direito feito. Porque vai penhorar um direito e só esse registro é que permite a penhora do direito à herança indivisa. De outra forma, o registro ficará por dúvidas. Quanto à notificação que é feita e a sua ação em sede de registro, convém, ao pedir o registro na conservatória, que se mencione a data da notificação, da primeira notificação. E porquê? Porque é com essa data que fica a fixar no registro a data da penhora. Enquanto que outras notificações são feitas, enquanto outras penhoras normais de um bem imóvel, é feita por declaração, e o dia do registro é o dia da penhora, no registro da penhora de direito indiviso, o que fica a constar é a data da primeira notificação. De maneira que não basta tão só declarar que se pretende a penhora do direito indiviso, como também mencionar a data da primeira notificação, porque essa é que fixa a data da penhora. Era só isto que queria dizer. Sim, bem, mas enquanto o bem estiver registado em nome do decurso, não vai conseguir... Não consegue, porquanto o pretende é o registro do direito, da penhora do direito à ação, como disse, ao direito de ação indivisa, que não está registado. O que está é a favor de determinada pessoa, que não os seus herdeiros. Não está fixado quem são os herdeiros. Em conformidade não se pode registrar uma penhora
não estando fixados quem são os herdeiros do titular inscrito. Exato. Com licença. Muito obrigada. Passo então agora a palavra ao colega Rui Simão. Muito obrigado. De dirigir a minha pergunta para o Dr. João Valadas. Peço desculpa, mas antes do coffee break ainda não estava com energia suficiente para o interrogar. Agora sim. Eu reparei na sua apresentação ter focado o facto, como nós vemos o fenómeno atual do alojamento local, estar a suscitar cada vez mais interesse e ter um retorno financeiro, tanto quanto percebi, corrija-me se estiver enganado, mais aliciante e imediato. Mas, por outro lado, também disse que os grandes investidores no imobiliário não vão para esse tipo de opção e preferem o arrendamento convencional. Eu gostaria de perceber da sua experiência como é que nós podemos aqui distinguir qual o melhor negócio para encaminhar o nosso cliente entre o alojamento local e o arrendamento local e o arrendamento convencional. Claro que numa lógica aqui de quais são os fatores que devemos ponderar para optar por uma solução ou por outra. Muito bem. Então, antes de mais, temos que ver que tipo de investidor é que estamos a falar. Aquele que eu normalmente trabalho é um investidor que nem quer falar sobre alojamento local, porque fala de milhões, e milhões não vale a pena estar a falar de alojamento local. E então, daí que eu falo de arrendamento. Falei-vos sobre a questão do arrendamento, e até falei da questão do arrendamento a estudantes, e relacionei Coimbra, nomeadamente com grandes urbanizações que foram de raiz criadas para o arrendamento. Grandes investidores que de raiz construíram com o objetivo de arrendar, daí tirar os seus proveitos resultantes daquele tipo de arrendamento. Pequeno investidor, quando digo pequeno é aquele que não de milhões. E sabemos que o arrendamento, que o alojamento local tem os seus limites quanto às unidades em si, apesar de podermos conseguir ultrapassar isto de uma forma muito simples. Vamos criar diversas sociedades em função do património que queremos, ou temos, e podemos fazer, claro que o podemos fazer, mas aquele que tiver património que tenha valores avultados, e quando digo avultados estou a falar de milhões, não vai querer com certeza dedicar-se ao alojamento local. Até porque existem formas de tirar rendimento de património que não alojamento local. E sabemos hoje em dia, e aquelas determinações engraçadas que se utilizam por aí hoje, que é as guest houses e os boutiques, hotéis e tais, que tudo que esteja relacionado com o turismo, que também se conseguem retirar proveitos muito, muito interessantes. O alojamento local é a figura, hoje em dia, aquela que é mais conhecida, e que aqueles que têm, por vezes, um determinado número de prédios, património, pouco, e que querem dali retirar algum proveito próprio, digamos assim, é uma forma de tirar proveitos rápidos, digo eu. Estamos a falar de investidores que têm grandes fortunas, não, quanto a mim, não será o meio mais indicado. Sim. Doutor, Pode, com certeza. só um último apontamento. Sem prejuízo dessa menção ao acordo de 2005, houve uma referência ao acordo de 2012 que diz que vai ao encontro daquilo que o doutor estava a dizer e o esclarecimento que o doutor também disse. Quando refiro que, nos casos dos bens imóveis que se irão integrar no património do executado após aceitação, já registados em comum e sem determinação de parte ou quem é o for do executado, o exequente até deve restar, porque se já estiver registado em comum e sem determinação de parte, se não registar e se houver uma alienação, essa alienação, pronto, isto para dizer que houve a referência a esses dois acórdãos, dizem exatamente isso, é que não registando a penhora nesse caso, ou não registando a penhora sobre o direito, perde mesmo, não beneficia da prioridade do registro e passa a ser oponível à alienação de algum dos bens que compõem o património hereditário. Mas só para dizer que houve também a menção a essa questão. Muito bem. Ainda mais uma perguntinha para o Carlos de Matos. Está a chegar, calma. Espera.
Bom dia. Era só uma questão relacionada com as comunicações da decisão do agente de execução dos termos 812. A omissão de resposta equivale à aceitação do exequente, executado, do credor reclamante, ou, não havendo resposta, teremos que submeter à apreciação do Sr. Juiz de Processo? Em que situação? Peço desculpa, não... Há uma decisão do agente de execução, nomeadamente o valor do bem a vender, nos termos 812. Comunica às partes, portanto, aos intervenientes, exequente, executado, credores, se nada disserem, equivale à aceitação da decisão do agente de execução ou não? Faz a decisão. Em qualquer circunstância, em qualquer situação de decisão de venda? Sim. A decisão de venda é notificada às partes, se não reclamarem, para dar lugar à reclamação. Se não houver reclamação, a decisão... Certo, mas em relação, por exemplo, à fixação do valor, nada dizem? É aceitação? Doutor, A decisão fixa o valor. A decisão. Há uma notificação para se pronunciar e depois há uma... se calhar é aceitação. Eu até posso admitir, se não reclamam é porque aceitaram. Agora, se a fixação do valor violar as normas previstas para a sua fixação, professor, isto é uma... Enfim, agora já há muito tempo que não pronuncio sobre isso, mas em tempo já me pronunciei algumas vezes e dei, inclusive, oficiosamente, sem efeito, decisões de venda porque não respeitaram as disposições previstas no Código para essa fixação. Isto tu colocas normalmente na situação das vendas, da fixação de valor dos bens imóveis. E entendendo, como eu entendo, como digo, não tenho conhecido, porque, enfim, também agora os processos também não passam tanto pelas mãos nessa fase, porque antes passavam necessariamente para a designação do dia e hora para a abertura das propostas, e hoje, com o leilão eletrónico, esses processos praticamente, não havendo reclamação, não passam pelas nossas mãos. O facto das partes não reagirem a uma decisão de venda, a uma decisão do agente de execução, e no caso da venda e mais concretamente à fixação do valor, se o Tribunal se aperceber que essa fixação de valor violou a norma imperativa e os critérios de fixação desse mesmo valor, e quando é que isso acontece? Quando a lei diz que o valor base a fixar é o maior de 2, entre o patrimonial e o tributário, daqui decorre necessariamente que nunca pode ser inferior ao tributário. Podem até não fazer a avaliação, mas se fixarem o tributário, pelo menos aí respeitam mais ou menos a lei, porque em rigor, deviam justificar porque é que estão a optar pelo tributário e não por um superior, dizendo que o de mercado não é superior e por isso aplicamos o tributário. Aconteceu muito recentemente, mas aí suscitaram a questão. O Sr. Agente de Execução suscitou uma questão neste sentido. O Sr. Agente, penso que suscitou a questão, não sei se houve reclamação ou suscitou, mas a ideia era esta. Nós temos um relatório de avaliação do imóvel e o relatório diz que o imóvel vale 30 mil euros, mas o valor patrimonial é 59 mil. Portanto, decido, ou não sei se suscitou ou não, a questão de se podia fixar o valor base de 30 mil porque era o valor de mercado. É aí que eu acho que a lei não permite. A não ser que as partes, aí sim, tem que haver um consentimento expresso para fixar um valor. Pronto, como acontece no âmbito da negociação particular. Para esse efeito tem que ser expresso. Para se poder fixar um valor abaixo do valor patrimonial de mercado, patrimonial tributário, porque ele impõe que tenha que ser o valor o mais elevado dos dois, e se o agente de execução, mesmo em caso de não reclamação, violar essa norma, penso que é a norma, como assume natureza imperativa, pode-se dar, pelo juiz, pode pronunciar-se oficiosamente sobre isso. Agora, só vejo assim, vejo essa hipótese em que aceita-se. A aceitação é relativa, não é? Se a norma expressa que impõe limites e baliza, não é, os critérios para fixar um valor, essa norma tem que ser respeitada. Isso já nem tem a ver com as partes, tem a ver... Professor, porque se fôssemos entendendo que os silêncios valeriam como aceitação, então valia tudo. Na verdade, valia tudo, não é? E o Tribunal ouvia e avalizava, ainda que por omissão, atos ilegais praticados no processo. Mas isso vale para tudo, vale para as partes, vale para tudo. E mesmo no processo declarativo, se uma parte vier requerer uma intervenção principal provocada e a parte contrária nada disser, isso não quer dizer que o juiz admita essa intervenção. Ou outra coisa qualquer. Porquê? Porque a lei não...
Porque imagino que no caso a lei não permitiria essa intervenção. E não é pelo silêncio da parte que nós vamos aceitar. As coisas não funcionam assim. Agora temos é que perceber quando é que estamos perante uma lei com caráter imperativo e vinculativo ou não. Às vezes o silêncio efetivamente produz efeitos. No caso da venda também só estou a ver essa hipótese de haver, desde que fixe o valor patrimonial tributário, no caso dos imóveis, não é? Ou que justifique, ou num outro caso qualquer em que não tem essa limitação de fixação do valor e justifique porque é que optou por aquele valor e as partes não têm nada a opor, também se avança, não é? Muito bem. Agora Muito o mercado está bom. Muito obrigada. Eu vou abrir apenas mais uma intervenção. O colega João Aleixo Cândido pediu para usar da palavra. Muito obrigado. Só para dar aqui, portanto, um pequeno esclarecimento e talvez também o meu contributo para como é que eu, portanto, procedo nesta situação. Há 2 notificações nesta fase da venda. Eu, pelo menos, faço assim e penso que não estou errado. Há uma primeira notificação às partes para se pronunciarem sobre o preço e modalidade da venda. Eu acrescento, caso nada digam, a venda será feita na modalidade do leilão eletrónico pelo valor base de X, respeitando, obviamente, as normas do valor patrimonial. Depois, eles têm o prazo para se pronunciarem. Ao fim desse prazo, há uma notificação da decisão. Há a decisão do agente de execução, porque se não houver, se ninguém disser outro valor, eu mantenho aquele valor. Há uma decisão e notifica as partes dessa decisão. Dessa decisão é que, eventualmente, se houver reclamação, é que vai para o juiz, porque já há uma decisão da venda e do preço e da modalidade. Só nessa circunstância. Obviamente, na primeira, quando se faz para se pronunciarem, eu deixo logo portanto, os dados em cima da mesa, o que é que vai acontecer. Para eles, se quiserem, virem propor um valor superior, mas não pode ser inferior àquele. Portanto, acho que aqui... Sim, isso é... Penso que será pelo menos eu procedo assim lá no escritório. Não tem surgido esse. Não surgem, apesar de tudo, muitas reclamações. Mas a maior parte das reclamações que têm existido hoje até se justificam por razões que têm a ver com o mercado. O mercado imobiliário, a linha de Sintra não é propriamente o melhor exemplo, mas ainda assim, segundo notícias, vamos dar um ano, que o imobiliário na linha de Sintra teria aumentado à volta dos 17%. E os executados agarram-se a isso, obviamente. E muitas vezes, com razão ou sem razão, vêm dizer o senhor agente de execução fixou o tributário, mas isto vale muito mais. Bom, às vezes não vale nada muito mais, mas seja o que for. Também tem a ver com isso. A maior parte das reclamações, e são muito poucas, que tenho decidido, prendem-se muito com isso. O grande argumento é o mercado imobiliário, agora está, as casas em linha Sintra duplicaram o valor, etc, etc. E tem muito a ver com isso. E também... E associado a isso, é o facto de, normalmente, as decisões de venda não justificarem. Os agentes de execução, não estou a dizer que não tomaram a decisão em consciência, mas quem lê a decisão não consegue perceber porque é que optou pelo patrimonial. E porque, mais que não sei dizer, porque não sei lá, da avaliação, bem, não uma avaliação, ou de uma avaliação, ou de uma... Não há elementos que nos permitam concluir que vale mais do que o valor patrimonial. Mas normalmente é seca, a decisão normalmente é seca. Pronto, os autores conhecem as melhores decisões melhor do que eu. Mas quando vejo uma decisão de venda, normalmente não há justificação porque é que optaram pelo patrimonial tributário. Não é? Sabem que pelo menos assim não estão a violar a lei. Não é? Mas também não justificam. Portanto, volta e meia, lá se faz uma avaliação e muitas vezes a avaliação até vem por uns pozinhos acima. E hoje em dia está muito melhor porque quando cheguei aos juízes de execuções, outros sabem bem disso, às execuções de Sintra, eu precisava de reclamações às vezes com 2, 3 anos pendentes, fazer uma avaliação ali, às vezes até a avaliação fazia com que o imóvel ainda valesse menos do que o valor que estava anunciado, portanto, aquilo houve ali um período muito complicado. Hoje em dia, como os processos também andam rápido, também se houver alguma questão, se levantarem essa questão, também não custa nada avaliar, ou pelo menos fazer uma avaliação comparativa com sites de venda das imobiliárias ou coisa parecida. Perdão. Mas pronto, é verdade que quando as partes também não vêm a reagir à notificação para se pronunciar sobre a modalidade e o valor. E depois da decisão é que vêm a reagir, também é um pouco estranho, não é? Normalmente é para ganhar tempo, e às vezes os imóveis valem um pouco mais, efetivamente. Mas às vezes valem, mas também não são vendáveis. Mas pronto, enfim, isto para dizer que não é muito comum reclamarem das decisões de venda. É porque os autores estão a decidir muito bem. Muito obrigada, doutor. Agora sim, uma última intervenção. A colega, acho que não havia levantar o dedo, portanto, sim, a pedido para falar também. Vou ser o mais rápida possível. Obrigada. É o seguinte, ainda
tema, a penhora de penhão hereditário. Uma execução penhora-se, e agora está muito na moda porque aparece nas finanças que o executado, que não tinha nada anteriormente, tem uma herança que nem sabe Deus de onde. Sendo que nós temos que pedir autorização para ver o que é constar a herança, porque muitas vezes a herança pode ser um saldo bancário de 20 euros e pode ser uma coisa muito valiosa. Bom, o que é certo é que vamos pôr uma herança com X património. Nós notificamos a cabeça de casal, notificamos os coherdeiros todos. Entretanto, há uma dessas revoluções em que é alienado a parte do nosso executado. Eu pergunto, qual é a responsabilidade daqueles coherdeiros, daquele cabeça de casal que está notificado da penhora, daquele direito do nosso executado, e que depois, por obra e graça do Espírito Santo, desaparece, foi alienada, vendida, foi vendido um prédio e por aí fora. Qual é a responsabilidade? Eles só precisam ser notificados para exercerem direitos de preferência ou por cosquice, ou têm efetivamente alguma responsabilidade quando são notificados de que o direito do nosso executado está penhorado à ordem daquela execução? Sendo inoponível a execução pode prosseguir sobre os bens que foram alienados. Ou seja, a alienação de bens com a herança não é oponível e, portanto, pode-se prosseguir com a execução. Isso pode fazer mais confusão no caso da penhão hereditária, mas isso acontece, e isso já é até mais frequente, haver vendas de imóveis no decurso da execução com penhoras efetuadas. A minha dúvida, e sinceramente tenho essa dúvida, é saber se, e já o fiz de duas maneiras, embora num primeiro momento fiz de uma maneira, depois comecei a entender de maneira diferente. A minha única dúvida é quando, no caso, um imóvel que está penhorado na execução e é vendido no decurso da execução, se podemos prosseguir sem mais com a execução, no caso com a venda, como já aconteceu, vendemos, apesar de já estar registado em nome do terceiro, ou se o exequente tem de chamar à ação, neste caso à execução, o terceiro adquirente, por via ou de intervenção, porque também há duas hipóteses, mas ambas são admitidas jurisprudencialmente, porque a lei não dá uma resposta clara sobre isso, ou habilitando o adquirente, por apenso da habilitação do adquirente, ou na própria execução, requerendo a intervenção principal provocada do adquirente. Seja por uma via ou por outra, a minha dúvida é esta. Podemos prosseguir sem mais? Imagino, entretanto, há a notícia de que foi vendida, até porque quando chegamos à fase da venda, normalmente os agentes de execução juntam ao processo ou pesquisam a certidão predial atualizada e constatam que já foi vendido. Como eu só não sei se podemos prosseguir sem mais, foi vendido, é inoponível à execução. Isso nós sabemos que é inoponível à execução, mas podemos ainda assim seguir, que apesar de já estar em nome de outro, ou tem o exequente que vir chamar esse adquirente. Só tenho essa dúvida. Agora, no caso do penhor hereditário também é inoponível à execução, podemos prosseguir como se não tivesse havido essa alienação. Mas aí não sei se até poderá eventualmente haver alguma responsabilidade civil, mas no âmbito da execução não tem efeitos para a execução. Agora, como digo... Sim, mas se não tendo efeitos, pode prosseguir a execução com a venda do direito, embora isso depois na prática levante uma série de questões, mas também é que eu não pensei muito sobre elas. Muito bem, muito obrigada então. Encerrado este período de formação e dos dois painéis, eu quero agradecer aos dois oradores pelo escrupuloso cumprimento dos tempos que estavam previstos, bem como pelos esclarecimentos que prestaram a esta plateia e aos colegas, e ainda vamos demorar mais um bocadinho a terminar este painel da manhã, porque de seguida vai ser a apresentação dos representantes locais para o que chamo o Presidente Regional de Lisboa, João Leix Cândido, a Presidente da Delegação de Lisboa, Elsa Mota.